Deus, que tempo bom, que tempo glorioso. Sabe o que eu tenho aprendido em Deus, queridos? Tenho aprendido assim, que nós precisamos aproveitar. Eu queria começar de outro jeito, mas me veio ao coração algo para falar. Tá rolando aí nas redes sociais o vídeo de um pai. Quem viu esse vídeo? Um pai que talvez está sofrendo uma das maiores dores que se pode ter nessa vida, né? Só que ele falou algo tão assim, eu falei, Senhor Jesus, me aceita de novo, né? Depois que eu ouvi ele falando. Vou falar com as minhas palavras. É como se ele falasse assim, sabe o que me consola? É que quando eu fui deixar ele na escola, ele falou assim, pai, vamos entrar na escola igual o coelhinho? Se fosse nós, talvez, na pressa que a gente tá, não é? A gente faria assim, não, meu filho, não, vambora. Aquele carinho, joga o menino lá dentro. Aí ele falou assim, não, e nós entramos, pulando. E sabe o que eu tirei disso, querido? O pai, e agora é para nós, ele está ansioso, querido, para aproveitar todos os momentos conosco. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra em oração com o pai, não é que você está chamando ele para vir. É você que está colocando, porque ele já está. É como se você falasse assim, pai, cheguei. E eu acho que Deus está nos levando, eu acredito que, não só nessa conferência, eu acho que Deus tem trazido a Igreja de Cristo, querido, para esse ambiente da presença do Pai. E hoje, assim, um dia especial para nós, que nós entendemos assim que é um tempo de alinhamento, de alicerçamento, que nós possamos sair daqui nesses 3 dias. 3 não, né? Porque domingo tem ceia também. Não, querido, só se Jesus voltar antes para ser melhor, irmão. Que se ele quiser pode voltar agora, amém? Vamos todo mundo para a glória, na presença literal com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 15. Aleluia. Apenas 7 versículos. É um texto muito conhecido. Quem achou diz amém? Então aproximando-se dele, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus lhes falou essa parábola dizendo, qual de vós é o homem que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele chegando em casa, chama os seus amigos, vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de... Amém? Glória a Deus. Você pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Jesus é lindo, querido. Jesus é todo amor, irmão. Porque só Jesus para fazer um negócio desse. Eu medito nessa palavra já há alguns dias a respeito dessa ovelha perdida, dessa dracma perdida, desse filho perdido. É tanta perdição. E aí eu fico pensando como é que Jesus ama desse tanto, irmãos. Sabe assim, porque você amar uma pessoa ou alguém que talvez te seja recíproco, que você tenha algo em troca, é diferente. Mas você amar alguém que às vezes vai te ignorar, vai te tratar com indiferença. Você olha para alguém e fala assim, não, te amo, e a pessoa bate o ombro. Jesus é o homem que assim muda os paradigmas, porque ele vai além daquilo que é o normal de se fazer, ele faz aquilo que ninguém consegue fazer, ele age da forma mais inesperada possível, e isso traz lições ao nosso coração. O texto que nós lemos, querido, fala que Jesus estava com publicanos e pecadores. Ou seja, ele já estava num ambiente que talvez para muitos de nós não teríamos lá. É ou não é? Você viu o pastor Marcos? Estava lá na casa do fulano, né? Você viu o John? Nossa, lá, você viu? Talvez, né, entre nós não faríamos isso. Mas Jesus muda a história. Quem nunca ouviu aquela passagem que diz, Jesus não veio para que os sãos, mas veio para os doentes. Aí Jesus senta com eles, começa a ceiar com eles, começa a ter um tempo de comunhão com eles. Aí aparece quem? Os caras da Bíblia. Aparece os caras que já leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, que já tem doutorado, mestrado, que já tem pós-graduação. E aí sabe o que me impressiona?
Só estou contando a história. Que Jesus está reunido, provavelmente, historicamente, num cenáculo. O cenáculo ficava normalmente no terceiro andar da casa. Está lá, ceando. Quando ele escuta o burburinho, a murmuração, o que ele faz? Ele desce. Quem que desce, irmãos? E muitas vezes nós não queremos nem sair do lugar. Mas segura, só estou contando a história. Aí Jesus vai e começa a conversar com aqueles homens. E conta para eles uma parábola. Olha, qual homem que tendo 100 ovelhas e vendo que uma se perdeu, não vai atrás dela, acha ela, coloca sobre os ombros, traz para casa, se alegra, chama os vizinhos, chama os amigos e faz uma grande festa. Aí Jesus termina dizendo assim, ó, assim é quando um pecador se... Então mais vale um pecador arrependido do que 99 justos. É uma história. Aí depois você vai ver nesse texto a história da dracma perdida, do filho pródigo, do filho perdido, que na verdade não são só um, são dois que estão perdidos. Mas isso é cena para outros capítulos. Mas lendo essa história, Deus falou algo no meu coração e eu quero ser muito breve, que eu creio que Deus vai soprar no Espírito aqui alguma coisa para nós no final. Amém? Jesus está ali trazendo cura para aqueles que estão doentes. Jesus está ali sendo luz para aqueles que estão em trevas. Jesus está ali trazendo pão para aqueles que têm fome, trazendo água para aqueles que têm sede. E mesmo Jesus estando ali, fazendo tudo isso, aparecem pessoas que ao invés de falar assim, nós também podemos ser pão naqueles que têm fome, começam a criticar aqueles que estão alimentando. Não é assim? Isso fala muito ao meu coração, porque a igreja de Cristo não sabe o que é isso. Outras igrejas aí que tem essas coisas. Nós somos muito assim, não queremos fazer, mas quando alguém faz, o que a gente fala? Tá vendo? Só quer aparecer. Nós nos colocamos numa posição de que ao invés nós possamos fazer assim, ó, ei, tá precisando de ajuda? Vamos junto. Eu tenho um pouco de pão também, você tem um pouco, eu também tenho um pouco de água. Vamos alimentar, ao invés de 1, vamos alimentar 10. Ao invés de 10, vamos alimentar 100. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, não, deixa lá. Jesus muda a história, porque esses homens vêm murmurar. E se fosse eu, por isso que eu falo que Jesus ama demais. Porque Jesus, além de ter poder, ele tinha autoridade. Ele poderia muito bem, lá de cima, fazer uma oração, né? Falar assim, fica todo mundo calado aí. E pronto. Mas Jesus, o que ele faz? Ele se reveste da humildade. De entender, querido, que tem aqueles que são pecadores e publicanos e precisam da água, e precisam do pão, e precisam de sair das trevas, e precisam da luz. Mas tem aqueles que acham que estão na luz, mas até hoje estão em trevas. E Jesus fala assim, parece que eu vou ter que alimentar os que estão aqui e alimentar os que estão lá embaixo. E isso fala ao meu coração, porque muitas vezes nós queremos escolher, né? Não, eu gosto de falar para X, mas eu não gosto de falar para Y. Eu gosto de fazer X, mas eu não gosto de fazer Y. Lá na igreja eu só gosto de fazer isso. Querido, esses dias eu estava conversando com um rapaz, esses dias não, as coisas acontecendo muito rápido. Hoje, eu conversando com um rapaz que vai ser pai pela segunda vez agora, o mês que vem. Aí ele falando assim, não, pastor André, mas ser pai, eu estou muito velho, 40. Eu falei assim, eu também tenho 40, não estou velho não, estou querendo arrumar um outro aí. Aí ele falou assim, não, mas porque eu chego cansado em casa, ele tem um filho de 4 anos. E aí meu filho quer brincar de bola, meu filho quer conversar, meu filho quer jogar videogame, meu filho quer fazer isso, quer fazer aquilo. Aí às vezes eu estou tão cansado que eu não quero fazer, mas eu lembro que eu sou pai e eu faço a fazer. Aí eu falei assim, sabe o que você aprendeu? Ele falou assim, o quê? Você aprendeu a ser homem, porque homem não faz o que quer, homem faz o que precisa. Amém, irmão? Sabe por que Jesus, querido, fazia o que fazia? Porque ele aprendeu a ser homem. Pensa comigo, querido. Jesus era homem como eu e você, carne e osso. Você acha que Jesus não queria, com toda a sua glória, sentar numa cadeira bacana e ficar ali sendo ovacionado? Que isso, irmão? Mas ele não fazia o que queria, ele fazia o que precisava. Sabe por que muitas vezes, queridas, 99, continua 99, não chega a 100, porque Deus está levantando homens, mas eles continuam sendo meninos. Pastor, isso eu não quero fazer. É a história. Olha só, quer ver uma coisa? Quem conhece uma fruta chamada carambola? Quem gosta de carambola? Você não gosta mais do que eu.
Pensa num cara que gosta de carambola. Verde, madura, qualquer jeito. Aí há uns anos atrás me falaram assim, ó, você sabia que carambola, se você comer, quem é propenso a ter pedra nos rins, é como se fosse uma vitamina, potencializa. Obrigado, pastorzão. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí minha esposa um dia falou assim, amor, essa que carambola bonita. Eu falei, sai, em nome de Jesus. Por que eu estou te falando isso? Para mim é fácil, sim ou não? Mas eu preciso entender que agora eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. Jesus sabe o que ele está ensinando aqui? Ei, eu não precisaria descer de onde eu estou, eu não precisaria fazer o que eu estou fazendo, mas porque eu recebi o mandado do Senhor, eu vou lá para fazer aquilo que talvez eu não queria, mas eu preciso. O desafio nosso hoje é esse, querido. É de entender que, mas eu não quero, pastor, fazer. Eu não quero, pastor, fazer isso. Eu não quero falar isso. Eu não quero pregar isso. Eu não quero cantar desse jeito. Ei, não é o que você quer, é o que você precisa. Porque tem pessoas esperando o que vai sair de você. Você sabia que tem pessoas, querido, que estão ao seu lado, esperando jorrar, transbordar de você algo. Mas aí a gente fica assim, não, mas eu tenho vergonha, pastor. Eu não sou capacitado. Eu não dou conta. Deus está falando assim, ei, não quer dizer nada a seu respeito. Sou eu que vou fazer. Aí Jesus conta uma história, irmão. Tinha 100 ovelhas, e a gente gosta de cantar um hino, era 100 ovelhas. Só que o texto que ele vai dizer que elas ficaram aonde? No deserto. No hino nós cantamos que ela ficou aonde? No aprisco. Então parece que tem alguma coisa errada aí, né? Mas por que canta-se que é no aprisco? Porque se tem 100 ovelhas, o pastor contou, sim ou não? Você sabe como é que conta ovelha? Ovelha normalmente anda como? Tudo grudado. Imagina uma ovelha cheia de lã grudada uma com a outra. Você fala assim, será que eu já contei essa? Então, para contar as ovelhas, o que o pastor fazia? Construía um cercado de pedra e ele ficava na porta. Ei, segura essa aí. Você sabe por que Jesus é a porta? Porque o pastor, quando ele fazia o cercado no deserto com pedra, ele ficava na porta. Aí ele ia contando as ovelhas. 1, 2, e entrava uma por... Amém? Tinha 100. Aí ele começou a contar. 1, 2, 95, 99. Cadê a outra? Aí eu já ouvi pessoas falando assim, não, pastor, mas parece que Jesus então não amou as 99 e amou só uma. Nós precisamos tirar isso da mente. Porque Jesus ama todas por... Para com esse negócio, irmão. Jesus tem seus preferidos. Parece que tem pessoas que já nasceu preferido de Deus. Não tem gente que pensa assim? Não, querido. Deus ama a todos igualmente. Porque o sangue que verteu na cruz para mim, verteu para você, verteu para aqueles que já morreram e verteu para aqueles que vão morrer ainda. Para todos, o amor é um só. Mas se ele deixa as 99, é porque ele sabe que as 99 agora estão como? Em segurança. E ele vai atrás dessa uma. Quanto tempo que ele andou? Não sei. Por onde ele passou? Não tenho ideia. Penhasco ele deve ter passado, pensando. Porque ovelha, querido, escute isso. Ovelha não anda sozinho. Você sabe por quê? Que quantas vezes, vocês já me viram pregar aqui algumas vezes. Sabe por quê que eu falo muito de comunhão, de mesa, de estar junto? Porque ovelha, querido, que anda sozinho morre. Sabia disso? Você precisa nem que seja uma ovelha ruim para te passar a raiva para lembrar que você é uma ovelha boa. Amém? Por quê? Porque uma ovelha precisa de outra. Mas a ovelha agora está sozinha, a Bíblia diz que ela se perde. E agora é interessante que eu estava estudando, e a ovelha, o animalzinho, ele sabe que está perdido. Olha só que doido. O pastor vai e corre atrás. Agora olha o que o texto diz. E tendo-a encontrado, regozijando-se. O que ele faz? Ele se alegra. Sabe o que o pastor faz, querido? Pega a ovelha e fica feliz. Ele não pega a ovelha e fala assim, onde você estava? Quem mandou você sair de lá? Ele faz isso? Conta para mim o que aconteceu. O que as outras ovelhas fizeram para você ir embora? Ele não tem tempo para isso. Porque o propósito dele, querido, não é saber o que aconteceu. O propósito dele é trazer aquela ovelha de volta para o aprisco. O problema é esse. A gente quer saber de tudo, né? Mas por que saiu? O que aconteceu? Não, Satanás. Pronto, põe na conta dele e deixa para lá e traz o irmão de volta. Amém, irmão? Eu estou chegando onde eu quero aqui, mas vem comigo. Aí a Bíblia diz assim, regozijando e põe sobre os seus. Entendes que ele põe sobre os ombros, pastorzão? Talvez está machucada, não sei. Mas olha só, se não está machucada, o que ele poderia ter feito, pastor? Pegado o cajado, trazido para cá, vai andando para aprender.
Se teve força para vir, vai ter força para voltar. Mas deixa eu te falar, ovelha perdida muitas vezes não tem força para voltar. Por isso que ela precisa de um pastor para trazer sobre os ombros. Então o nosso desafio, querida, é entender que a partir de hoje nós temos que ser muito mais pastor do que ovelha. Amém, irmão? Porque tem um problema aqui quando eu falo isso. Que você acha que quando fala pastor, você fala da eclesiologia. Eclesiasticamente. Não. Pastor é ser responsável pelo outro. Judas, verso 20, diz que nós precisamos edificar a nossa fé e chegar a um ponto de arrebatar o nosso irmão e tirar do fogo. Tem pessoas, querido, que não vai... pastor, mas eu já convidei, já mandei mensagem, já liguei, já mandei flor, já mandei cesta de café da manhã, já mandei mensagem, que as mensagens antigamente, o carro ia lá na porta, e aquele negócio todo. E não vem. O que você faz? Irmão, vai lá e põe no colo. Mas vamos voltar aqui. Aí, olha só. Chegando em casa, chama os seus... Fala comigo, amigos. Para quê? Para poder pôr todo mundo a cara na ovelha e falar assim, por que você foi embora? Para isso? Para se alegrar. Porque o pastor não está ali para prestar conta da ovelha, querido. Ele está ali para se alegrar com a ovelha. A gente está perdendo tanto tempo, irmão. Tanto tempo, né? Apontando o dedo. Você viu aquele irmão? Aquele irmão não vem mais. Aquele irmão brigou com fulano. Aquele irmão discutiu com ciclano. Aquele irmão falou mal do Beltrano. Aquele irmão não sei o quê. Irmão, é tempo de nós chegarmos, irmão, e começar a nos alegrar. A ovelha perdida foi achada, irmão. O que é o momento agora? Sorrisão no rosto, irmão, pelo amor de Deus. Até quando a gente vai ficar chorando, murmurando, apontando o dedo, falando mal? Eu fico impressionado. Eu fui numa igreja uma vez, eu achei tão maravilhoso, pastor. Serve de dica aqui para nossa igreja. O pessoal fez o apelo, aí veio o pessoal aceitar Jesus. Aí veio lá umas pessoas. Aí preparou um pessoal atrás assim, pastor, aqueles negócios de sujar a igreja, sabe o que tem de sujar a igreja? Sabe? Aqueles confete, né? Confete. Aí orou pelas pessoas, as pessoas confessaram a fé. Aí na hora que elas viraram para trás, tinha uma faixa assim, ó, bem-vinda à sua nova família, o pessoal fazendo um estouro, e gritando, e pulando, e batendo palma, e o som, e aquele negócio todo. Eu falei, olha que alegria. Por quê? Porque a ovelha estava perdida, mas agora ela foi... Porque deixa eu te falar uma coisa, não importa. Ei, Deus está falando com alguém. Tem gente que acha que só porque a ovelha ofendeu ele, essa ovelha não merece perdão. Deixa eu te falar. Se você não perdoar, quem vai levar a carga é você. Porque lá de cima já perdoou, meu irmão. Aí o texto termina assim, ó. Vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de... Agora vamos para o começo de novo. Jesus está lá em cima com a ovelha perdida. Os pecadores e publicanos. Amém? Aí ele desce para falar com quem? Com as 99, que se acham justas. A minha pergunta hoje, querido, caminhando para o final. Existem 3 personagens nesse texto. A ovelha perdida, as ovelhas justas e o pastor. Quem é você? Eu sei de uma coisa, irmão. Eu não sou ovelha perdida. Eu sei de uma coisa, irmão. Eu não sou ovelha justa. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Eita! Já teve gente pensando, pastor, mas eu queria ser essa ovelha justa. Não, querido. Porque a justa está aqui só para ficar apontando o dedo. Só para poder ficar falando assim, nossa, mas você vai atrás do fulano de novo. Mas esse saiu da igreja pela 17ª vez. Pois é, eu vou de novo. Por quê? Porque não importa o tanto de vezes que ele saiu. Se ele voltar no dia certo e Jesus vir, acabou. Sabe o que nós vamos aprender então, irmão? Sair daqui hoje uma comunidade de pastores que assumiu a responsabilidade pela ovelha perdida. O irmão Ax fez um vídeo aqui no início, poderoso, amanhã ele vai passar de novo, eu acredito. Que ele falou assim, se cada um conseguisse mais... Você sabia que hoje existe 2 bilhões de crentes no mundo? Você sabia disso? Você imagina se em um ano, cada crente desse conquistasse mais um, nós seríamos quanto ano que vem? E se os 4 bilhões conquistassem mais um, em 2025 nós seríamos quanto? Acabou, irmão. Acabou o serviço, vamos embora para casa. Sim ou não? Quem é você, meu irmão? Pergunta para 3 aí, quem é você? Quem é você dos 3? Vamos ficar de pé para fazer de conta que está acabando? Sabe qual é o desafio agora? A gente entender quem somos. Ei, escute isso. Você só vai conseguir chegar... Existe um princípio básico, irmão. Imagine que isso aqui é o ponto A. Está todo mundo me vendo? E eu quero chegar no ponto B. Eu só vou entender que eu preciso sair do A para o B se eu tiver convicção que eu estou no... Ou seja, só sabe... para onde está indo quem tem convicção de onde está. Amém, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, querido, você tenha vivido
como uma ovelha perdida dentro da casa. Talvez você tenha vivido como uma ovelha que se acha justa. O problema da ovelha justa, sabe o que é? O padrão de justiça não é o do pastor, é o dela. Sabe o que eu tô... Não, irmão, pastor Lúcio? Ah, não. Pastor Lúcio, ele tinha que ter vindo de azul hoje. Eu tô mais santo que ele, porque eu vim de azul e ele não veio. O problema da ovelha justa é que o padrão de justiça dela não é bíblico. Porque o padrão de justiça dela é conveniente a ela. Ah, pastor, mas eu aprendi desse jeito. Eu tinha 1929, quando eu nasci, era assim. Pois é, irmão, nós estamos em 2023. Você quer ver uma coisa, irmãos? Eu comecei a trabalhar muito novo. Graças a Deus por isso. Né, dona Eliane? Aí, uma vez nós fomos colocar cerâmica lá naquela casa onde ela mora. Aí, pastorzão, sabe como é que era? Colocava a cerâmica dentro da água. O senhor lembra disso? Aí fazia uma nata de cimento. Aí sentava aquele negócio. No outro dia vinha com um martelinho para ver as que tinha chocado. É assim que fala? Aí tirava as que chocavam, colocava de novo. Aí os outros estão me olhando assim, o que isso tem a ver? Hoje em dia, se o pastor Marcos resolver colocar uma cerâmica, um porcelanato em cima dessa aqui, ele coloca, sim ou não? E quando ele terminar de colocar, vai ficar bonito, vai ou não vai? O método que usava no passado, colocava e ficava bacana, sim ou não? O método que usa hoje, coloca e fica bacana, sim ou não? O método mudou, mas a cerâmica é a mesma. Amém, irmão? O que significa? Antigamente, querido, a pessoa fala assim, ah, pastor, mas antigamente era assim, querido. Antigamente. E eu não estou saindo fora. O problema é que o justo, ele quer achar, ele lê Bíblia, não para ser transformado, não para ser confrontado, não para ser liberto. Ele lê Bíblia para dar vazão ao nível de justiça dele. Deixa eu te falar, eleva o padrão de justiça e renuncia aquilo que você acha que você sabe e fala, Senhor, eu não sei de nada, eu preciso da tua palavra. Então tem a ovelha perdida, tem a ovelha justa. E tem quem agora? Tem um pastor. Pastor, mas eu não sou pastor de ninguém. Então seja pastor de si mesmo. Olha para o espelho todo dia e prega para ele. Fala assim, ó, você precisa ser crente. Você precisa melhorar, você precisa ser curado, você precisa ser transformado. Olha para o espelho todo dia e fala assim, ó, em nome de Jesus, aceita Jesus. Mas pelo amor de Deus, saia do lugar onde você está. Pastor, hoje eu sou pastor de mim mesmo e eu entendo que o Senhor está fluindo por mim. Então Deus quer te levar a um novo nível. Porque deixa eu te falar, por mais robusto que seja a saúde e a disposição do pastor Marcos, do pastor Lúcio, que hoje é pastor dos jovens, e dos demais pastores dessa igreja, nós não vamos conseguir ser pastor de todo mundo. Não tem jeito. Tem, pastor? Sabe o que Deus está falando conosco essa noite? Ele está querendo levantar pastores e pastoras aqui. Sai da caverna, irmã. Pastor, mas eu não sei falar, não sei pregar. Quem diz que pastor precisa pregar, irmão? Pastor precisa cuidar de ovelha. Só isso. Ovelha está com fome, o que você faz? Dá comida. Está com sede? Dá água. Não é assim? Leva pastos verdejantes, refrigera a alma. É o pastor. Deixa eu te falar, o pastor, querido, ele não precisa nem ter muita coisa, ele só precisa estar. Esteja disponível. Faça um compromisso com o sumo pastor hoje. Fala, Senhor, eu quero estar disponível. Eu quero ser esse pastor que vai atrás dessa ovelha. Faz um compromisso com o Senhor. Ei, você aceita o desafio? Deixa eu perguntar se alguém aceita o desafio. Levanta a mão. Assuma o compromisso de ser pastor de alguém. Assuma o compromisso de buscar uma ovelha perdida. Assuma o compromisso de amanhã, querido, trazer uma ovelha perdida para a casa do Senhor. Eu louvo a Deus, querido. Eu quero terminar com esse testemunho. A pastora perguntou assim, cadê o pregador de fora? Como eu trabalho em Uberlândia, eu sou o pregador de fora. Eu vim de... Mas é porque ela viu esse rapaz bonito aqui, ó. É bonito porque é meu filho. É um dos filhos mais velhos. E a última vez que ele esteve aqui, pastor, ele esteve aqui, mas eu fui pregar numa igreja e Deus falou muito ao coração dele. E hoje a gente conversando, eu estava falando para ele assim, filhão, deixa eu te falar um negócio. Se você não entendeu que o pastor está te puxando, você não vai entender mais. Olha para você ver como é que é as coisas, pastor. Tudo que ele vai fazer, ele me fala. Aí ele falou assim, pai, me chama de pai. Olha que você é ousadia. Vou fazer um curso de raio-x. Isso há muitos anos atrás. Fez o curso. Aí começou a trabalhar na Ambev. Só que ele queria fazer um estágio na área de raio-x. Eu vi falando algo nessa igreja aqui. Para de pedir as coisas para o Senhor. Comece a pedir o Senhor para você.
Amém? Senhor, não importa se o Senhor vai vir com pão, com água ou sem nada. O que eu quero é o Senhor. Pronto, acabou. E eu falo isso muito para ele, falo para o Lucas, falo para os outros meninos. Ele me testemunhou hoje. Conseguiu um estágio na área que ele queria. Aí ele falou assim, e agora? Estou trabalhando na Ambev. A Ambev foi lá e dispensou todos os funcionários da área dele. Ele foi dispensado, não precisou pedir conta. Vai receber seguro-desemprego, vai receber o acerto, vai fazer o estágio. Querido, se isso não é o pastor cuidando da ovelha, eu não sei o que é. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu precisava terminar com esse testemunho, porque é algo real. Porque às vezes você está pensando assim, pastor está falando de algo. Não, querido, isso aconteceu. Sim ou não, Maico? Isso é algo real. E não... Ah, pastor, mas... ele está aparentemente tão longe. Não importa, porque o pastor não vê distância, querido. Amém? Quem é você, querido? Vamos levantar uma comunidade de pastores aqui nessa noite em nome de Jesus, irmãos. Vamos começar a assumir a responsabilidade em nome de Jesus. Vamos começar a colocar as ovelhas perdidas dentro do aprisco em nome de Jesus. Vamos elevar o padrão de justiça segundo uma palavra que é viva, que é eficaz. Não uma justiça que eu acho que deve ser, mas uma justiça que Deus deixou para nós. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Existem alguns desafios, pode ver, na nossa vida. Eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã. Ah, pastor, mas o senhor não sabe qual é o meu problema. Não sei, mas o sumo pastor sabe. Eu sei dos meus. E sabe o que eu tenho feito todos os dias? Falado para ele, Senhor, eu não sei se o senhor vai resolver o meu problema ou se o senhor não vai resolver o meu problema. Eu preciso é do Senhor, porque o Senhor estando com problema ou sem problema, não importa, pode vir, que aí o senhor estando junto, acabou. É aquilo que o Axel falou aqui para mim e para o pastor Guilherme. Nós vamos colocar eles na fornalha. Não importa, irmão. Se o Filho do Homem estiver lá, não interessa. Pastor, se vocês pegar fogo, Jesus está lá junto? Interessa, irmão. Nós vamos aparecer lá com o Senhor na glória. Amém? Então é noite de assumir a responsabilidade. Homens, pais, começa a ser pastor da sua casa. Começa a ser pastor dentro da sua casa. Começa a buscar do Senhor a autoridade de ser pastor dentro da sua casa. Começa a mudar a história dentro da sua casa. Pastor, lá em casa não tem pai. Mãe, começa a ser pastora dentro da sua casa. Sabe como é que você... A Bíblia diz que a mulher edifica a casa. É ela que edifica. Então, em nome de Jesus, você vai ouvir esses dias aqui, querido. É esse alinhamento. Deus está nos levando a um tempo de maturidade, irmão. Não é tempo mais de ficar, não sei o que, eu tô triste. Não, irmão, é tempo de falar, Senhor, eu assumo a responsabilidade. Ah, mas o irmão falou mal comigo. Então é porque ele precisava falar mal, é comigo mesmo. Por quê? Porque eu aguento. Amém, irmão? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que meu avô me ensinou? Meu avô era assim, ó. O senhor lembra dele? Meu avô, se você pisasse no pé dele, Ana, ele te pedia desculpa. Ele falava assim, não, desculpa, coloquei o pé no lugar errado. Eu aprendi muito com isso, pastor Lúcio. Sabe o que eu aprendi? Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver que decepcionar alguém, pode me decepcionar, porque eu aguento. Amém, irmão? Se você precisar ser falso com alguém, pode ser comigo que eu aguento. Amém, irmão? Se você precisar falar mal de alguém, fala mal de mim. Amém, irmão? Porque eu aguento. Vou ficar nervoso com você, não. Amém, irmão? Então assuma essa responsabilidade. Para com esse negócio de terceirizar. Quero orar por você.